Bom, as maiores dificuldades dentro da faculdade, no começo, assim, logo que eu entrei na faculdade, era o medo. Medo, assim, de não fazer as coisas certas, de não saber o que fazer nas situações, de não saber atender paciente. Morria de medo de quando chegasse na clínica, eu achava que eu não ia saber fazer nada, né? Esses medos acho que é comum de todo mundo. Medo também de eu me arrepender da profissão que eu escolhi, de não ser o certo, de eu no meio da faculdade ver que eu não tinha o dom para coisa, esse tipo de coisa, assim, eu ficava com medo. Outra dificuldade também, pelo fato de ser faculdade pública, provavelmente, que às vezes faltava material, e aí quando isso acontecia a gente tinha que se juntar para comprar, né? Mas a gente sempre dava um jeito, às vezes quebrava uma equipe, quebrava alguma coisa, demorava meses para consertar, né? Coisa de faculdade pública, mas acaba que a gente aprende a levar, né? Aí depois de formada, assim, a principal dificuldade mesmo, assim, uma coisa que eu tinha medo, era uma coisa que eu acho que eu saí com um pouco de deficiência da faculdade, foi cirurgia. Então, assim, logo que eu me formei, eu já fui trabalhar no PSF. Logo assim, na outra semana. Então, eu tinha muito medo de não saber fazer, de chegar lá. Mas a gente acaba aprendendo, uma deficiência ou outra que a gente acaba tendo na faculdade, mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com as situações. Outra coisa que eu tinha medo no começo, ainda hoje eu tenho um pouco de medo, é emergências, né? Alguma coisa dá errado, o paciente tem uma hemorragia, o paciente acontece algum problema assim, mais grave que a gente tem medo de não saber resolver. É uma coisa que ainda dá medo. Apesar da gente ler, estuda, a gente sabe a teoria, né? Mas na prática a gente sabe que isso é complicado. Bom, o que eu faço, eu trabalho no PSF, né, o Programa de Saúde da Família, numa cidade do interior do Piauí, perto de Teresina. E eu faço no PSF, né? O que a gente faz no PSF é trabalho de clínica geral, restaurações, né, exodontia, profilaxia, a parte preventiva, de fazer escovação, fluoterapia, esse tipo de coisa. Então, por enquanto, trabalho no PSF, estou trabalhando desde janeiro desse ano, né, que foi logo que eu me formei, e o que eu pretendo fazer, assim, por enquanto, né, pelo menos nesse primeiro ano de formada, eu pretendo continuar no PSF. Eu comecei agora a especialização em endodontia, né, tô fazendo em Fortaleza. Então, assim, no começo é muito bom a gente ter um emprego público, né, um emprego, no meu caso, concursado, porque aí você tem uma renda para você fazer sua especialização, você continuar seus projetos. Então, eu pretendo continuar trabalhando até terminar minha especialização, para depois disso montar um consultório, né, e começar a trabalhar no meu consultório mesmo e investir mais na endodontia, só na endodontia, mas isso é mais fácil. Então é isso.